dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. Estamos aqui focadas no livro Você é a Sua Cura, fazendo um crescer lindo sobre ele, e hoje a gente continua trazendo algumas ações conscientes para que você aplique, principalmente hoje vai ser mais direcionado para a sua área de trabalho. Então, como é que eu faço para aplicar algumas técnicas diferentes para minha área de trabalho, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta feliz, para que o meu dia renda mais ao longo do dia e que eu não chegue no final do dia com aquela sensação de, nossa, eu fiz tanto e parece que eu não fiz nada. Quem já passou por isso? Bom dia, Guedes! Depois me fala seu nome. Bom dia, Si! Sejam muito bem-vindas. Saudade de você, Si. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Então, vamos lá. Hoje, falando do Você é a Sua Cura, a gente vai focar na parte do trabalho. E ele traz o seguinte: ações conscientes para aplicar no trabalho. 7 orientações de autoconsciência que você pode começar a aplicar e seguir agora. Então, a minha sugestão para você é que você pegue um papel e uma caneta e anote aquelas orientações que te fazem sentido. Porque quando você anotar, você vai começar a encontrar formas de aplicar no seu dia a dia e certamente o seu dia no trabalho ele vai render mais. Bom dia, Aline maravilhosa! Então vamos lá, vamos falar sobre eles. Qualquer uma das seguintes sugestões pode ajudar você a se contrapor às influências negativas invisíveis que afligem todos os locais de trabalho. Então pega essas informações poderosas para que você comece a trazer consciência do que é que eu posso começar a fazer de diferente, como é que eu posso começar a me comportar diferente, para que eu colha melhores resultados no meu ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto, vamos lá, são 7 orientações de autoconsciência para você aplicar no seu trabalho. Vamos para a primeira das orientações para que o seu dia de trabalho seja um dia que flua de uma forma saudável. Manter a atenção em um único foco. Não divida a sua atenção entre várias tarefas, pois está provado que isso diminui a nossa eficiência no trabalho e aumenta, o nosso estresse, aumenta o cortisol, porque eu fico ansiosa, querendo fazer, querendo dar conta de tudo. Então aqui é uma orientação bem importante. Você está fazendo uma coisa, mantenha o foco no que você está fazendo e olha para aquilo com começo, meio e fim. Finalizei esse, eu vou para o próximo. E eu acredito que esse vai ser um grande desafio aqui para a maioria das mulheres que escutar, porque a gente tem uma tendência, e eu me incluo nisso, a começar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora há pouco, eu coloquei a roupa para lavar, comecei a fazer o pré-preparo do nosso café. Aí no pré-preparo do nosso café, a minha tendência sempre foi, eu pego o pão, aí eu já fervo o ovo, aí eu já coloco a água para fazer o café, aí eu já começo a cortar a fruta e eu não finalizo nada. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo e o quanto isso demorava mais para sair o café do que, montar ele mais rápido. Então eu fui criando um outro processo. Eu tô lá fazendo o café, então eu vou focar em fazer o café e aí depois disso eu vou e eu faço o lanche, terminei o lanche, eu corto a fruta. Isso faz com que o dia, com que a cada uma das atividades renda mais. A gente acha que a gente está sendo super produtiva. Eu faço o café, aí eu monto o lanche, eu corto a fruta. Não tá.
a gente abre 1000 abas e para. Isso fora, né? Quando aí o filho chama e você vai lá resolver alguma coisa do filho, aí você lembrou no quarto que tinha que pegar uma coisa, aí quando você volta a água já secou. Então, vamos começar a prestar mais atenção nisso, que certamente manter o foco em uma atividade por vez, além de render mais, vai te trazer muito mais saúde no seu dia. Bom dia, tudo bem? O segundo ponto, vai anotando aí. Faça o possível para trabalhar em uma área quieta e relevantemente livre de interrupções. Ai, mas Joy, eu não consigo. Tá, então, o que é que você pode fazer para você evitar interrupções? Porque muitas vezes a gente vive a interrupção porque a gente também interrompe. Então, que tal a gente começar a gente não interromper? Né? A gente não interromper o outro e a gente não se interromper com outras atividades. Então, eu tô fazendo uma atividade, eu foco nela. Depois eu vou para outra. Inclusive, tem um livro que eu até tava falando para a equipe ontem, maravilhoso, que ele chama 10 vezes é mais fácil que 2 vezes. Meu Deus, esse livro ele explode a cabeça de trazer essas questões pra gente, de falar, o quanto que a gente abre aba e foca a nossa energia em lugar que não vai trazer resultado. E que a gente aprenda a parar de ser esse tipo de pessoa, porque ficar nesse lugar adoece a gente, adoece as nossas relações, adoece os nossos resultados, adoece a nossa vida. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Nailê. Bom dia. Aí o terceiro ponto, para vocês que estão chegando agora, hoje a gente está falando sobre o livro Você é a Sua Cura, mas ele está trazendo consciências para a gente aplicar na nossa área de trabalho. Então ele está trazendo 7 orientações, eu estou na terceira. Vai anotando aí para ver de repente o que você pode ajustar dentro do seu ambiente de trabalho que vai te trazer mais resultado e mais saúde na vida. Então, o terceiro a consciência deve estar no agora. Para se concentrar no presente, não deixe que exigências pequenas se acumulem. Tome logo providências diante de qualquer coisa que leve 5 minutos ou menos. Se fizer disso um hábito, sua administração de tempo vai melhorar de maneira extraordinária. Você não chega ao fim do dia reclamando de que não teve tempo suficiente para fazer o que precisava. Então, vizinha, são tarefas pequenas que você vai concluir rápido, de 5 minutinhos. Conclua a tarefa. Eu preciso dar um retorno para o fulano. Eu tiro isso da frente e dá o retorno para o fulano. Eu preciso finalizar a minha planilha de investimento. Vai lá e finaliza a planilha. Agora eu preciso lavar a louça da conta da cozinha. Dá conta da cozinha, não tem que ir pro quarto. Foca na cozinha e resolve ela. E aí a gente vai fazendo isso e vai ficando mais fácil do dia fluir. Então, aquelas tarefas que demoram menos de 5 minutos, conclua elas. Não arrasta para depois. Quarto, tenha consciência de seu corpo e das necessidades dele. Levante-se da cadeira, alongue-se e mexa-se pelo menos a cada hora. O nosso corpo ele precisa de movimento. Se a gente ficar muito tempo parado, principalmente quem trabalha sentado, o nosso corpo ele começa a pedir, né? Ele pede movimento. Então ele começa a falar, eu não tô dando conta as costas doem, as pernas doem. Então levanta a cada 1 hora e faz um alongamento. Um exercício bacana para fazer é fazer uns agachamentos, umas repetiçõezinhas de agachamento. Mas Joy, não dá no trabalho. Vai no banheiro fazer isso. Dá para fazer. Eu fazia quando eu trabalhava fora. Hoje eu faço em casa. Mas vai, levanta, dá uma alongada lá onde você tá mesmo. Vai tomar uma água e alonga. Vai no banheiro e dá uma agachada. Mexe esse corpo aí e aí você volta lá pro seu lugar. Quinto, quando se sentir esgotada, procure um lugar tranquilo
onde possa fechar os olhos, respirar fundo e centrar-se de novo. Vizinha, você se sentiu esgotada. Eu me senti assim no sambódromo. Domingo agora, passado que eu fui. Não esse, o outro. Chegou uma hora que eu tava cansada daquela energia, sabe? Sei lá, cansei. Fui lá no banheiro, respirei, me centrei de novo. Dei uma, pra quem é vizinha da vila sabe, dei uma aterrada e voltei. Voltei melhor, bem melhor. Já fiz isso no aniversário do meu sobrinho. Então, vai no banheiro e faz lá. Ninguém tá vendo o que você tá fazendo lá dentro. Então vai lá e cuida de você, cuida da sua energia. Respira com presença. Se você obviamente conseguir sair, tiver um lugar que você consegue olhar para o céu, é muito melhor, né? Mas se não dá, vai lá mesmo e resolve isso. 6. Lembre-se de respirar. Respirar com presença. A respiração conecta muitas funções físicas. Entre elas, ela conecta a frequência cardíaca, a pressão arterial e a reação ao estresse. Respirem com presença. Esse livro, ele traz um ponto bem interessante. Ele fala que a gente tem 3 itens básicos de sobrevivência que a gente não utiliza da melhor forma no nosso dia a dia. E são itens que, se a gente não viver no nosso dia, a gente morre. Um deles é a respiração. Muita gente respira curto, respira ansiosa. Respira com presença. Outro deles é a alimentação. Primeiro, se você não respirar, você morre. Alimentação. Quantas pessoas comem vendo celular, assistindo televisão, criticando tudo e todos, para fora, sem nenhuma presença. Faça a sua refeição com presença. Às vezes quantas vezes, né, a pessoa tá lá comendo e aí de repente acabou a comida e eu já vi isso acontecer. Eu gosto de ir em restaurante, eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa tá tão distraída que ela tá comendo e ela nem consegue perceber que acabou a comida do prato. Se ela não percebe que acabou a comida, quem dirá o sabor do que ela tá comendo, né? Aí como que o corpo vai entender que ele foi nutrido, que já é o suficiente? Ele não consegue entender isso, porque você não tá com presença. E se você não comer, você também morre. Bom dia, Thay. Bom dia, Raquel maravilhosa. O bloquinho de carnaval da fila foi muito bom, aquele bloquinho, né, Raquel? Eu também gostei bastante. A gente morre se a gente não comer. E um outro item é o sono. Nós precisamos cuidar do nosso sono. Se a gente não cuida do nosso sono, se a gente não dorme, a gente atrapalha todas as funções do nosso corpo, as produções de hormônio, as regulações internas do nosso corpo, e a gente morre. E a gente não cuida do nosso sono como deveria, a gente não cuida da nossa alimentação como deveria, e a gente não respira como deveria. Então, que a gente que está aqui possa prestar mais atenção nisso e colocar em prática. Mas vamos voltar aqui o foco. E o 7º ponto é: tenha consciência de seu propósito principal. Presta atenção aqui, vizinha. Que não é concluir suas tarefas no prazo, mas sim criar um dia feliz. A gente veio nessa vida para viver feliz. E nós somos as pessoas responsáveis em criar dias felizes, independente dos perrengues que estão acontecendo. É um perrengue para um monte de coisa maravilhosa. A gente não consegue enxergar gratidão, a gente não consegue ser feliz pela vida que a gente tem, pelo corpo que a gente tem, pela saúde que a gente tem. Lembra, nós viemos aqui para ser felizes.
Então tenha consciência que o seu propósito principal não é ficar concluindo as tarefas no prazo, é ser feliz. Quando você se permitir ser feliz, as tarefas automaticamente elas são cumpridas no prazo, porque você tá bem com você e você vai fazendo as coisas. Olha só que maravilhoso. Bom dia, Joana. Bom dia, Sinara. Bem-vindas. Então, uma vida mais feliz adota estratégias de você fazer as coisas se sentindo mais feliz. Então, você acaba fazendo tudo o que precisa ser feito. Porque você tá bem, você tá disposta, você não tá arrastada. Essas práticas também são eficazes fora do ambiente profissional. Passamos mais de 1/3 do dia trabalhando, e às vezes até mais do que esse 1/3, né? Às vezes é um desafio conservar a consciência de si diante das pressões e das exigências do local de trabalho. Mas os benefícios disso são consideráveis se você conseguir ficar centrada e focada, sem se esgotar com o barulho mental que se acumula no dia a dia, né? Típico de um trabalho normal. Tenha a autoconsciência sobre quem você é, o que você está sentindo, o que seu corpo está te pedindo. Ter a autoconsciência é o elemento mais importante de um estilo de vida saudável. A semana passada eu trouxe para vocês a consciência de que você é... Falam assim, eu sou o que eu como. Não, você come o que você é. Então, se você está ansiosa, você vai buscar alimentos para você comer para diminuir a sua ansiedade. Aí você não vai comer repolho. Você não vai buscar um repolho para diminuir a sua ansiedade. Você vai buscar um chocolate, um sorvete, um bolo, alguma coisa assim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quanto mais consciente a gente é da gente, melhor decisões a gente toma na nossa vida. E quanto melhor decisão eu tomo na minha vida, melhor o meu corpo se sente. Então, ao invés de eu ficar adoecendo ele, estressando ele, vivendo sempre correndo, fazendo as coisas muito cansada, arrastada, eu começo a respeitar o meu corpo. E aí, a frase de hoje fala o seguinte: às vezes na vida vai ser preciso abrir caminho para o novo recomeço. E por que é que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas dessas atividades a gente não faz no nosso dia a dia. Então que hoje você pegue um desses pontos que te chamou a atenção e fala, eu vou começar a viver mais isso. Sei lá, é fazer uma coisa de cada vez, com começo, meio e fim. Então hoje esteja mais atenta para fazer isso com começo, meio e fim. E percebe como é que seu corpo se sente quando você faz isso. E a Raquel, ela trouxe a questão do... Que bom que apareceram joaninhas, do bloquinho de carnaval, que a gente viveu juntas, né? Uma experiência bem legal. Eu senti no coração de fazer umas atividades nos dias de carnaval, pra gente ficar mais centrada na gente, pra gente poder começar o dia com mais energia. E o quanto é poderoso quando a gente faz isso em grupo, né? Porque a Raquel tava fazendo lá da casa dela, eu tava fazendo da minha, cada vizinha tava fazendo da sua casa, e isso vai gerando um grande movimento, por mais que cada uma esteja num lugar, isso vai gerando um grande movimento energético de autocuidado, de se manter ativa, de se manter, né, em você, no seu corpo. E isso inspira. A Raquel mandou no domingo, que foi um dia que era para colocar uma música, enfim, ela colocou ela dançando a música lá com a família dela. É a coisa mais linda de ver uma mulher inspirando as pessoas, mas a gente consegue fazer isso quando? Quando a gente tá bem. Gostei da ideia do dia feliz, para que o mal, cadê aqui? Para que mal se
para que mais se faça com a qualidade que satisfaz a gente. É isso mesmo. Quanto mais feliz a gente cria o nosso dia, mais eu vou render o meu dia. Então, que a gente possa fazer mais esses movimentos entre nós. E aproveitando, Vizinhas da Vila, ontem eu coloquei lá no grupo, quem quiser estar com a gente na Semana da Saúde do Futuro, vamos olhar para a emoção com a saúde, tudo junto e misturado. Vai ser uma semana potente, onde a gente vai olhar para a saúde física, mental, emocional e espiritual, aprofundando através das emoções. Então, a gente vai dar uma mexida aí bem maravilhosa. Isso, divulga aí, traz mais vizinhas e a gente começa juntas. Vai ser uma semana inteira, do dia 23 de março ao dia 29 de março. Vai ser incrível, daquele jeitinho que a gente vive as nossas semanas. Então, vizinhas que já são da vila, é só vocês entrarem no grupo. E vizinhas que ainda não são da vila, garantam a entrada de vocês por R$ 67,00 até o dia 28 agora. Depois disso sobe o valor, porque vira o lote. Então aproveita o melhor valor para você viver uma experiência incrível por um valor bem baixinho. Então vamos lá, a nossa cartinha, direcionamento do dia. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Hashtag Universo esfrega na cara. Então, que a gente pare de viver no automático, que a gente pare de abrir 1000 abas ao longo dos nossos dias e que a gente aprenda a criar novos hábitos, porque hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais nesse momento. São hábitos que estão nos adoecendo. E que a gente possa ir transformando cada um desses hábitos que não são bons em hábitos saudáveis, para que a gente viva uma vida saudável, para que a gente viva um novo estilo de vida. Vizinhas, amanhã, 8h08 da manhã, estamos aqui novamente no nosso Acordar. Obrigada pela participação de vocês. Honro a vida de cada uma. Um beijo no coração e vizinhas da vila, hoje temos encontro às 19 horas. Estamos esperando vocês. Beijos!